Neste vídeo, você vai ver 25 famosos que se odeiam na vida real e precisam fingir que são amigos em frente às câmeras. Já se inscreva e comente qual é a sua opinião sobre essas tretas dos bastidores. Os atores Pedro Cardoso e Guta Stresser tiveram uma grande briga durante as gravações da série A Grande Família no ano de 2012. Após Guta reclamar de ter que regravar uma cena, Cardoso supostamente teria feito várias críticas à colega e desqualificado seu trabalho. Os atores pararam de se falar desde então. O mal-estar era tanto que os autores escreveram a separação dos seus personagens Agostinho e Bebel. Enquanto Guta recentemente comentou sobre a briga, dizendo que se sentiu moralmente assediada pelo colega, Pedro Cardoso nunca quis falar do assunto publicamente. O cantor sertanejo Zezé de Camargo e a sua ex-esposa Zilu Camargo travam uma guerra na justiça desde a separação em 2014. Após se divorciar, Zezé foi viver com a sua nova mulher, Graciele Lacerda, que era sua amante. O cantor tentou anular a pensão que foi obrigado a pagar para Zilu, que, por sua vez, abriu processos contra o ex-marido, pedindo a anulação da partilha de bens acordada pelo casal. Depois que tudo estava separado, que estava tudo resolvido, faltando 3 meses, aí resolveu entrar na justiça contra mim, falando que eu fiz isso, fiz aquilo. Resultado, perdeu muito dinheiro, perdeu as 3 causas que moveu contra mim, e eu tô aqui no ascendente, cara, igual foguete na minha vida. A vida é assim. Eles não têm uma boa relação até hoje, e Zilu virou persona non grata por quase toda a família Camargo. Inclusive, no final de 2023, ela teve uma briga pública com um dos irmãos de Zezé, Wellington. A filha de Zezé e Zilu, Vanessa Camargo, tem uma treta pública com o humorista Rafinha Bastos desde que ele fez uma piada sobre a gravidez dela no programa CQC, na qual ele afirmou que comeria ela e o bebê. Vanessa processou Bastos ainda em 2011, que perdeu na justiça e foi condenado a indenizá-la. As grandes atrizes Suzana Vieira e Cássia Kiss não se davam bem, o que não é segredo para ninguém que já trabalhou com as duas. Elas travaram uma disputa de ego em sua primeira novela juntas, Por Amor. Depois, Cássia Kiss desistiu de seu papel em outra novela de Manuel Carlos, Amor à Vida, porque Suzana recebeu o papel de maior destaque, embora nenhuma tenha admitido a rixa publicamente. Bruna Marquezine e Isabelle Drummond se conhecem desde a infância e eram amigas. No entanto, a amizade chegou ao fim após Marquezine participar da gravação de um videoclipe do cantor Thiago York, que era namorado de Isabelle na época. Surgiram boatos de que os dois teriam tido um affair, o que teria quebrado a confiança de Isabelle na amiga, que se sentiu traída. Marquezine, que namorava o jogador Neymar, negou que tivesse ficado com Thiago naquele período. As atrizes não se falam mais. Uma das maiores tretas da TV brasileira aconteceu entre o apresentador João Gordo e o ator Dado Dolabella. Dado foi no programa Gordo a Gogol na MTV divulgar seu CD de estreia como cantor. Após João Gordo fazer uma piada com o nome do CD, Dolabella colocou na mesa uma maleta que tinha levado, repleta de armas brancas, e iniciou uma discussão que rapidamente subiu de nível. Dado quebrou a mesa do programa com um machado e os dois quase iniciaram uma briga física, que só foi impedida pela entrada dos seguranças no palco. Quem é você, playboyzinho de merda? Pra falar de movimento público dessa porra? Quebrou minha mesa! Quebrou minha mesa, mano! O desafeto entre os dois permanece firme desde 2003. O casamento entre Adriane Galisteu e Roberto Justus em 1998 durou apenas 8 meses. No entanto, parece que as desavenças entre o ex-casal ainda permanecem. Em 2023, Justus declarou em uma entrevista que o casamento não durou por causa das diferenças entre os dois, já que Adriane tinha comportamentos que ele não gostava, como fumar. Depois da entrevista, Adriane publicou um vídeo em sua rede social ironizando as declarações do ex, mas em entrevista à coluna Léo Dias, Galisteu negou que haja qualquer tipo de tensão entre ela e Justus.
Já os famosos youtubers Lucas Neto e Felipe Neto acionaram a justiça contra a atriz e apresentadora Antônia Fontinelli, após ela acusar sem provas que os dois tinham associação com pedofilia. Os dois irmãos movem 9 processos contra Fontinelli, que já perdeu alguns deles. Apesar de não se falarem no âmbito privado, Felipe e Fontinelli trocam farpas nas redes sociais a cada atualização dos processos. Em 2020, Neto abriu um novo processo contra Fontinelli após ela xingá-lo em suas redes sociais. Foi nos bastidores das gravações da novela O Sétimo Guardião que a treta entre as atrizes Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa começou. O nome delas estava envolvido na polêmica do ator José Loreto, que teria traído sua esposa, que tinha dado à luz há menos de um ano, a também atriz Débora Nascimento, com Rui Barbosa. Marquezine supostamente teria tomado as dores e iniciado um movimento de unfollow de Marina nas redes sociais por causa dos boatos. As atrizes, que eram amigas até então, se distanciaram e perderam a proximidade desde o episódio. A atriz do ano de novela é Paola Oliveira! Parece que a atriz Juliana Paz não ficou nada satisfeita ao ver sua colega de cena, Paola Oliveira, receber o prêmio de melhor atriz na premiação de Melhores do Ano no Faustão. As duas encenavam na novela Força do Querer e concorriam na categoria. Após a derrota, Juliana, que era favorita por sua personagem Bibi Perigosa, foi até seu perfil no Instagram parabenizar os colegas premiados, mas não mencionou Paola e, segundo boatos, foi vista ironizando a sua vitória. Juliana Paz também trocou farpas publicamente com outra atriz, mas dessa vez por razões políticas. Ela revelou em suas redes sociais uma discussão que teve com Samantha Schmutz, quando a colega lhe enviou uma mensagem após Juliana fazer um post sobre o direito de ser isento politicamente. Schmutz não gostou nada de Paz ter exposto a treta na internet e ironizou a amiga, dizendo que ela se expôs e falou besteiras e delírios. Melhores amigas desde a adolescência, as atrizes Carolina Dickmann e Maria Ribeiro romperam uma amizade de mais de 20 anos após se desgastarem na montagem do espetáculo teatral Trio Elétrico. Mesmo após a temporada, a relação das duas piorou, então elas decidiram parar de se falar definitivamente. As cantoras Anitta e Ludmilla eram amigas e até tinham músicas gravadas juntas. Mas foi durante o processo de gravação de outro hit conjunto que a amizade das cariocas foi abalada. Isso porque Ludmilla, que era a principal compositora da faixa, se enfureceu ao descobrir que Anitta tinha se incluído como autora da música Onda Diferente, que elas gravaram com Snoop Dogg. Ludmilla não acreditou na versão de Anitta de que tinha sido um engano e rompeu todas as relações profissionais e de amizade com a cantora. Até hoje elas não se falam. Ana Hickman e Cris Flores se desentenderam quando as duas eram apresentadoras do programa Hoje em Dia da TV Record. O climão começou quando o então marido de Hickman, Alexandre Correia, falou que Cris Flores falava mal da Ana pelas costas. Cris Flores nega que tenha havido algum atrito explícito entre as duas, mas confirma que elas nunca foram amigas e não se falam desde essa época. A relação entre a eterna rainha dos baixinhos, Xuxa, e a apresentadora Adriane Galisteu não é das melhores. Elas não se dão bem há quase 3 décadas por causa do campeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. Xuxa tinha namorado Senna até 1991, mas eles terminaram por dificuldades na agenda de ambos. Depois disso, Senna conheceu Galisteu e se apaixonou. Ela era namorada do piloto quando ele faleceu tragicamente. No velório, Xuxa foi tratada como viúva e acolhida pela família de Senna, que não aprovava o romance do piloto com Galisteu. Recentemente, após o lançamento do documentário de Xuxa, Adriane alfinetou a outra loira por ela ter assumido que buscou contato com Senna quando ele estava com Adriane. A apresentadora disse que isso era deselegante e um mau exemplo. Eu vou te falar, eu acho que ela foi deselegante. E acho que uma mulher que a vida inteira se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. É a mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir lá
atrás do namorado dela. O climão entre os apresentadores Patrícia Poeta e Manuel Soares no programa Encontro era tão visível que logo virou assunto na imprensa e nas redes sociais. Poeta foi acusada de destratar o colega e chegou a interrompê-lo. Conta um pouquinho pra gente. Não, ele tá com o microfone já. Obrigada. Fred, deixa eu dar. Fred. Pode, obrigada, Manuel. Ele já tá com o microfone, já tá combinado aqui. Tá ótimo. Manuel Soares acabou saindo da Globo em meio a boatos de que o clima entre os dois estava insustentável nos bastidores. A apresentadora Lívia Andrade não hesita em falar publicamente que tem mágoa da apresentadora e herdeira do SBT, Patrícia Bravanel. Ela não gostou de não ser convidada para o especial de 60 anos do programa Silvio Santos, por exemplo, mesmo tendo trabalhado lá por muito tempo. Segundo Andrade, Patrícia teria vetado várias coisas quando assumiu o programa, como o patrocínio que marcas de roupas faziam aos participantes, e aí surgiu a treta. Lívia ainda acusou Patrícia de só ter espaço na TV por ser herdeira. Então a gente metia o outdoorzão da marca da roupa e ia fazer pontinhos. Até que um dia ela perguntou sobre as roupas. Aí o Carlinhos Aguiar, tadinho, desenrolou a língua dele e pergunta se na outra semana a gente estava usando roupa. Não, ela tesourou nossa graninha extra. O jogo dos pontinhos no programa do Silvio também rendeu outro desafeto a Lívia Andrade. No caso, a apresentadora e cantora Mara Maravilha. As duas nunca esconderam que não se gostavam, mas o clima nos bastidores teria chegado ao limite quando um e-mail anônimo foi enviado à equipe, dizendo que Lívia maltratava os colaboradores do programa. Andrade insinuou que Mara teria escrito o e-mail e foi reclamar com o patrão Silvio Santos, que acolheu as críticas, mas decidiu não dispensar Mara Maravilha. No início de 2024, Mara, ao ser entrevistada em um podcast, deixou claro que quer distância da ex-colega. Os rompantes de agressividade de Dado Dolabella não ficaram restritos ao programa de João Gordo. Ele e a atriz Luana Piovani começaram a namorar em 2006 e em 2008, depois de um desentendimento após uma festa para comemorar a estreia de um espetáculo teatral de Luana, Dado agrediu a atriz e a camareira dela, que teve o braço imobilizado. Após o episódio, Luana Piovani pediu uma medida protetiva contra Dolabella e foi atendida pela justiça. Bárbara Evans e André Surak protagonizaram brigas pesadas durante o reality show A Fazenda 6, no qual Evans se sagrou campeã. As discussões repercutiram muito fora do programa e por anos houve um mal-estar entre as duas. Mas, em 2020, durante entrevista, Surak disse que já tinha pedido perdão a Evans, que, por sua vez, disse que havia perdoado a ex-Miss Bumbum pelos ataques há algum tempo. Durante o programa Pânico na TV, as ex-Paniquettes Juju Salimene e Nicole Baus protagonizaram muitas brigas. Baus acusou Juju de fazer trabalhos contra ela, enquanto Salimene disse que jamais tinha feito isso e que a rival atacou a sua religião. Juju ainda disse que Nicole foi a responsável pela demissão dela do programa. Durante muitos anos, o casal Joelma e Chimbinha, à frente do grupo Calypso, foi um dos mais amados do Brasil. Mas, desde o divórcio, eles vivem pé de guerra. Joelma acusou Chimbinha de violência doméstica e traição. Recentemente, Chimbinha falou em um podcast que está processando a ex-esposa por uso indevido da marca Calypso, porque eles a criaram juntos. O jornalista Léo Dias é desafeto de muitas celebridades, mas poucas têm tanta aversão ao fofoqueiro quanto a atriz Daniele Vinitz. Em 2017, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência por calúnia e difamação contra Dias, após a repercussão das fofocas que o jornalista publicou sobre ela. Na ocasião, Dias rebateu e disse que Vinitz era mentirosa. O ator e cantor Fiuk não gostou nada de sua participação no programa da humorista Tata Werneck, Lady Night, porque a humorista teria feito perguntas além do roteiro combinado. Pesou o clima, hein? Do nada ficou. Ah, você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar? Não, calma aí, não, mas olha, eu tô falando né? nesse negócio da Juliette, porque, né, depois até você deu uma... Eu sei que você tá namorando agora, não tá? Após Fiuk expor nas redes sociais a situação, Tata o ironizou, dizendo que não combina roteiro com ninguém. Fiuk rebateu, dizendo que não era mentiroso.
Os dois já não se falam, mas volta e meia, Tata Werneck ainda faz piada com a situação. Os atores Cauã Raymond e Bruno Galhaço não se falam há anos e têm uma treta antiga, que começou logo após o fim da novela Passione, estrelada por eles em 2010. Bruno venceu o prêmio de Melhores do Ano do Faustão, deixando Cauã incomodado. No início das gravações de Cordel Encantado, segundo matérias da época, os dois teriam protagonizado uma grande discussão que precisou ser separada por pessoas no set para que não chegassem às vias de fato. Durante o período em que apresentou o Jornal Nacional, dividindo a bancada com William Bonner, Patrícia Poeta supostamente passou por maus bocados. Segundo rumores, Bonner achava que a colega não tinha desenvoltura suficiente para a função e teria criticado o desempenho dela durante as entrevistas com os candidatos à presidência. Poeta deixou o Jornal Nacional após 3 anos e, na ocasião, Bonner também contradisse a colega, afirmando que ela deixou o telejornal porque estava infeliz. O que você acha dessas rivalidades entre os famosos? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Está vendo este vídeo aí na tela? Separei para você e tenho certeza que vai gostar.